Olá, tudo bem? Eu sou a Deia. Hoje eu vou falar do livro Cavalo de Troia 1, Jerusalém, do autor J.J. Benítez. Essa edição de 2012 eu li gratuitamente no Prime Reading e logo na descrição a gente fica sabendo que em 1980 o autor recebeu um documento ultra secreto das mãos de um major da Força Aérea dos Estados Unidos. Posteriormente, esse mesmo major entregou também o manuscrito e, segundo ele, ambos os documentos tratam de uma operação realizada em 1973, onde 2 astronautas fizeram uma viagem no tempo para dias antes da crucificação de Jesus na Palestina. Ainda na descrição do livro é dito que o autor complementou os fatos contidos nos documentos, ele complementou com uma vasta pesquisa e realmente ele cita diversas vezes, por exemplo, o Flávio Joséfo, que é um historiador judeu bastante conhecido. E esse major que entregou essa documentação e esse manuscrito para o autor é justamente um dos personagens, na verdade ele é um dos astronautas que participou dessa viagem no tempo. E na viagem, conforme ele está ali se enturmando, ele está obviamente caracterizado, ele é chamado de Jazão. Ele é o que sai da nave e vai se enturmar com todo mundo ali na região, ele vai conversar com os apóstolos, ele vai conversar com Jesus. Óbvio que ele não pode deixar transparecer de que ele é um estranho no ninho, mas é óbvio também que Jesus percebe que ele não é daquele tempo, que ele não é dali. E o seu colega, o Eliseu, fica todo o tempo na nave. Eles têm uma aparelhagem totalmente ultramoderna para a época, uma vez que isso aconteceu em 1973. Então o Jazão, ele está ali em contato com diversas pessoas, com Jesus, por exemplo, mas ele tem ali uma câmera, inclusive com termografia, que é através da qual ele consegue obter algumas informações que vão ser pertinentes à questão da medicina, porque o Jazão também é médico, então ele é militar e é médico também. E ele tem a função, a tarefa, de transcrever para essa operação as informações de forma minuciosa, tanto em relação ao quesito história, aos fatos históricos, quanto do ponto de vista da medicina. Então esse livro está cheio de informações, ele é rico de informações detalhadas do ponto de vista histórico e do ponto de vista da medicina também. E de que forma ele faz isso? Por exemplo, ele vai ver o corpo de Judas após ter traído Jesus e após ter morrido, e observando o corpo, ele vai chegar à conclusão da causa da morte, e a causa da morte, segundo ele, segundo Jazão, é diferente daquela que a gente conhece. E é óbvio que ele não vai fazer uma necrópsia no corpo, Ele tem que disfarçar, ele tem que fingir que é uma pessoa daquela região, uma pessoa como as outras, então ele não pode deixar ninguém perceber que ele não é dali. Então ele vai observar, mas ele tem técnica e tem instrumentos para isso. Em relação aos fatos históricos, por exemplo, ele vai comparar o que foi escrito na cruz, no momento da crucificação de Jesus, com o que foi relatado por alguns apóstolos, e aí ele vai dizer qual que se aproximou mais a partir do que ele está vendo ali, a partir do que ele viu ser escrito ali na cruz. Então esse primeiro livro vai contar os últimos dias de Jesus, a ceia com os discípulos, a última ceia, entre outros fatos, até a morte e o sepultamento de Jesus. Então nesse primeiro livro a história não continua, porque o Jazão precisa voltar para casa. Ele e o seu amigo, o seu companheiro lá, o outro astronauta, o Eliseu, eles têm data para voltar para casa. Tem uma equipe esperando por eles em 1973 e eles não têm como adiar essa volta. Mas como se trata de uma série de livros, é óbvio que eles vão voltar, E eu comprei esse 9º livro sem ter nenhum outro, Eu li o primeiro, como eu falei, no Prime Reading, mas eu não tenho nenhum outro além do 9º livro. E eu comprei achando que era o último livro, Mas eu já vi que já tem 12 livros, pelo menos eu vi que em espanhol tem o 12º livro. E o autor tá aí, gente? Então, eu nem sei se quando eu chegar no 9º livro, se não vai ter mais um ou 2 por aí, não sei, não tenho
feia, então não sei quando isso termina. E eu conheci essa série quando eu tinha 16 anos, então ó, faz um bom tempo aí, e eu sempre tive muita vontade de ler, mas nunca tinha lido esse primeiro livro, li agora, e enfim, pretendo continuar a fazer a leitura de toda a série. Porém, todavia, entretanto, um alerta de spoiler. Se você não quer spoiler, então eu agradeço que você tenha assistido o vídeo até aqui. E se puder, deixe seu like, enfim. E a gente se vê no próximo vídeo. Agora, para quem não se importa com spoiler, o que eu vou dizer é... esse manuscrito que a gente fica sabendo que o autor recebeu em 1980, se eu disser que eu tenho esse manuscrito aqui, se eu disser para você que esse manuscrito você pode comprar, esse aqui que eu tenho é em espanhol, mas tem em português e tem em outros idiomas também. Inclusive, se você não quiser comprar esse manuscrito, você pode ler gratuitamente, online e de forma legal. Inclusive, se você quiser ouvir, tem no YouTube audiobook em português desse livro. O que eu quero dizer é que eu tenho um outro livro do Benítez, que é Rebelião de Lúcifer, onde tem este símbolo aqui, não o triângulo, mas este símbolo com 3 círculos aqui dentro que me chamou bastante atenção. E quando eu chamei de manuscrito, eu estava me referindo ao livro de Urântia. Eu não li todo o livro de Urântia. Esse livro eu comprei já tem um bom tempo, comprei em espanhol quando era difícil encontrar esse livro em português aqui no Brasil. Hoje é muito fácil de encontrar, inclusive, como eu falei, tem audiobook gratuito, né, audiolivro gratuito no YouTube, e dá para você ler de forma online gratuitamente também através da Fundação Urântia, que tem o objetivo de fazer com que esse livro seja divulgado. Então, dá para ler gratuitamente. E eu vou deixar aqui na descrição tanto o link para o audiolivro quanto o link para a leitura online e gratuita. Então, eu por um tempo, quando eu entrei em contato com esse livro aqui, o livro de Urântia, eu participei inclusive de um grupo de estudos deste livro no WhatsApp. Fiquei um tempo, depois eu saí, portanto eu não terminei a leitura do livro de Urântia, porque eu cheguei à conclusão de que eu precisava ler a Bíblia primeiro para depois ler o livro de Urântia, e é o que eu estou fazendo. Mas eu gostei bastante do livro de Urântia, eu acho que explica muita coisa, é riquíssimo em detalhes. E na época em que eu conheci esse livro, isso deve ter uns 5 anos aproximadamente, na época em que eu conheci esse livro, que foi através do Facebook que eu tinha, já não tenho mais, eu vi muitos comentários no Facebook de pessoas dizendo que foi através deste livro que o autor Benítez teve a inspiração para criar a série Cavalo de Troia. E se você for ler este livro, mesmo que você não leia ele inteiro, você vai chegar à conclusão de que realmente a inspiração foi o livro de Urântia, de que o manuscrito que ele menciona é o livro de Urântia. Mas isso não faz com que a gente perca a vontade de ler Cavalo de Troia, tá? Não estou dizendo que ele ter se inspirado no livro de Urântia vai fazer com que você perca a vontade de ler. O que vai fazer para algumas pessoas é tirar a ilusão dessas pessoas, porque ainda hoje eu vejo pessoas escrevendo aí pela internet de que essa história criada, né, contada pelo Benítez, não tem como ser uma ficção, que é realidade, que ele realmente recebeu um manuscrito de um major referente a essa operação de volta no tempo. Mas a partir do momento que você entra em contato com o livro de Urântia, essa ilusão se desfaz. Então, por exemplo, como eu falei, esse meu livro aqui é em espanhol, mas a gente tem aqui, por exemplo, o último dia no acampamento, a última ceia, e aí vem os capítulos, né, e é detalhado minuciosamente, e por mais que ele tenha criado um livro cheio de
de informações, rico em informações, muita coisa com certeza ele pegou daqui. Mas também não estou dizendo que é um plágio, estou dizendo que ele buscou ou obteve a inspiração aqui, mas ele buscou outras fontes também e enriqueceu o trabalho dele, né, de uma forma esplêndida, na minha opinião. Mas a inspiração veio do livro de Urântia. E como a gente vê aqui também, ó, ele tem o símbolo, né? Se bem que ele colocou, não sei porquê, mas colocou esse triângulo aqui. E enfim, vou descobrir quando eu ler aqui a Rebelião de Lúcifer. Inclusive, aqui no livro de Urântia também tem um trecho que fala da Rebelião de Lúcifer. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó. A Rebelião, não vai dar pra ver, mas enfim. A Rebelião de Lúcifer, como eu falei, eu vou deixar na descrição o link para o livro para leitura online e para o audiolivro também. E aí você leia, ouça e tire as suas próprias conclusões. Mas eu acho que saber disso tira aquela ilusão que algumas pessoas possam ter sobre a veracidade desse manuscrito, enfim, de toda essa história. Então, você pode passar a ver como uma ficção, mas mesmo sendo uma ficção, é excelente. Eu amei ter feito essa leitura e pretendo continuar a ler a série, como eu falei. Vou tentar chegar no 9º, depois não sei, né, se até lá vai ter em português, mas enfim, vou lendo conforme eu for adquirindo ou conseguindo livros no Prime Reading, enfim. Pretendo ler este aqui, A Rebelião de Lúcifer, ainda este ano, e aí eu trago para cá também, e aí eu leio esse trechinho da Rebelião de Lúcifer do livro de Urântia e comento, também faço alguma comparação, e é isso. Mas amei ter feito essa leitura. Se você já leu e curtiu essa série de livros, ou o primeiro livro e quiser comentar, fica à vontade. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém que possa gostar também. Siga a gente no Instagram, se inscreva no canal e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!